Bem-vindo ao Jornal Super News dessa segunda-feira, 18 de novembro. Começamos com destaque nacional sobre uma nova suspeita e uma nova rota divulgada ontem em relação às manchas de óleo que afetaram no litoral brasileiro nos últimos 2 meses. A Universidade Federal de Alagoas divulgou um resultado de estudos do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS. O laboratório identificou uma nova peça-chave desse quebra-cabeça sobre a origem do vazamento de óleo em nosso litoral. De acordo com informações divulgadas pelo laboratório, houve a identificação do vazamento de óleo na última terça-feira, dia 12, através das imagens de outro satélite, o Aquamods, além do já registrado no Sentinel-1A. As novas imagens reforçam a hipótese de ter havido um grande vazamento em nosso litoral no dia 24 de julho. De acordo com o professor da Universidade de Alagoas, Humberto Barbosa, a mancha de óleo detectada a 40 quilômetros da cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, possui uma extensão de 85 quilômetros por 1 quilômetro de largura. A hipótese do laboratório é de que ela seja ainda maior. E estão quase descartadas as hipóteses de que o óleo tenha vazado do navio grego Bubulina e de outros 4 navios-tanque gregos que percorreram o litoral brasileiro nos últimos meses. Um outro navio-tanque brasileiro que realiza a rota entre Suape, em Pernambuco, e São Luís, no Maranhão, também gerou suspeitas, mas foi descartado por estar transportando gás GLP no período entre 21 e 23 de agosto no litoral brasileiro. Então ele não estaria nessa rota, mas essa rota é desse navio também. E por último, as imagens do satélite mostraram que um outro navio percorreu os mares brasileiros sem a identificação sonora. Esse navio teria percorrido a rota próximo de onde foram encontradas as manchas de óleo, com o transponder desligado. O navio seria de origem asiática, com viagens frequentes à Venezuela, e seu itinerário, em 24 de julho, mostrou que ele havia passado pela costa da África e aqui na costa brasileira. Subiu para 3 o número de mortos no acidente com a aeronave de pequeno porte que caiu no sul da Bahia na última quinta-feira. Neste domingo, morreu o ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, que estava na aeronave. Ele estava com 36 anos de idade, estava internado em Salvador em estado grave. No sábado, Maísa Marques Mussi, de 32 anos, que acompanhava o seu marido durante o voo. No dia da queda da aeronave, a assessora de imprensa Marcela Brandão morreu com a queda da aeronave. Naquele dia, outros 9 passageiros ficaram feridos com queimaduras e alguns em estado grave. O avião bimotor Cessna 550 pertence ao empresário João Abdala e tentava fazer um pouso no resort localizado na praia de Barra Grande, em Maraú, no sul da Bahia. De acordo com informações da Prefeitura de Maraú, a aeronave pegou fogo durante essa tentativa de pouso e ainda não se sabe se devido a algum problema interno ou em função do choque com o solo, que ocorreu na tarde da última quinta-feira. A delegacia de Barueri, em São Paulo, registrou como suspeitas de envenenamento as mortes de pelo menos 4 pessoas no pronto-socorro da cidade. Essas pessoas haviam ingerido uma bebida oferecida por um estranho. Elas ficavam no local conhecido como Cracolândia, em São Paulo, e foram encaminhadas para o Hospital Pronto-Socorro de Barueri assim que passaram mal em decorrência de ter ingerido essa bebida. Então suspeita-se que essa bebida tenha sido envenenada e esse caso segue sendo investigado. Outras 5 pessoas também passaram mal em decorrência da ingestão da bebida, mas não chegaram a óbito. No próximo bloco, a BR-262 é liberada após 4 dias de interdição no Espírito Santo, devido às chuvas. E a polêmica em torno da morte de um rapaz de Coronel Fabriciano que teve o corpo encontrado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, a temporada de chuva de fim de ano já teve início aqui no Sudeste. O Espírito Santo voltou a sofrer com os impactos das chuvas.
Ontem, a BR-262, que liga Minas Gerais ao estado capixaba, teve a pista totalmente liberada nos dois sentidos. Nessa pista, pelo menos 52 barreiras se romperam nos últimos dias, segundo o DENIT. A Polícia Rodoviária Federal, no Espírito Santo, não descartou que a via possa ser interditada novamente em decorrência das pancadas de chuvas naquele estado. Pois é, e a semana começa com pancadas de chuva aqui na região leste de Minas, norte do Espírito Santo e outras regiões de Minas também. Aqui em Valadares, a segunda-feira tem previsão de chuva e as máximas chegam a 28 graus nesse início de semana. Ainda aqui no sudeste, deve chover em outras regiões de Minas e também no norte do Espírito Santo. Centro-sul da Bahia também tem previsão de chuva lá no nordeste e na área central do país, numa faixa que vai se estender da região centro-oeste ao norte do país. A polícia ainda investiga as causas da morte de um menino de Coronel Fabriciano, um rapaz de 20 anos, que era estudante de Ciências da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O corpo do garoto foi encontrado nas margens da Lagoa da Pampulha, próximo ao bairro São Luís. De acordo com informações do portal de notícias Plox, a família do rapaz realizou contato com ele na última quarta-feira. Desde então, ele estava sendo considerado desaparecido. E foi encontrado, nesse fim de semana, após tentativas de localização em redes sociais. Ainda não se sabe a causa da morte desse rapaz de apenas 20 anos e a polícia ainda continua investigando esse caso. No próximo bloco, os destaques do esporte. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News. Olha só que notícia bacana. A equipe que representa o time Brasil de Pickleball está na Argentina, participando do Argentina Pickleball Open em Buenos Aires. O evento, que termina amanhã, mostra uma aproximação entre a Associação Brasileira de Pickleball, com sede aqui em Valadares, e a equipe argentina do esporte, que chegou em definitiva aqui no Brasil no fim do ano passado, com a criação da Associação Brasileira de Pickleball. Esta é a segunda competição internacional da equipe Brasil de Pickleball esse ano. A primeira delas foi no torneio de Maples, na Flórida. Agora você confere outros destaques do esporte com Luiz Gustavo. Fala, Júlia, a todos que acompanham o Jornal Super News desta segunda-feira. Vamos começar falando da equipe do Atlético, o Galo que entrou em campo na abertura desta rodada do Campeonato Brasileiro e empatou com a equipe do Fluminense pelo placar de 1-1 de Santo. Marcou para a equipe alvinegra. A grande novidade foi a presença dos dois garotos oriundos das categorias de base do Galo, Marquinhos e Bruninho. O Bruninho, que entrou até inclusive no lugar do Casares, mais centralizado, foi responsável pela armação de jogadas, mas teve liberdade para poder penetrar, principalmente pelo lado direito, e com isso o Luan fazia às vezes do meia armador, já o Marquinhos mais aberto pelo lado esquerdo. O Galo não fez um bom primeiro tempo, foi uma equipe que não conseguiu ter a bola no meio de campo, e isso, claro, sentiu muito a falta do Casares, que é o jogador responsável por essa função, de tocar a bola, de saber o momento certo de acelerar o jogo ou até mesmo de acalmar a partida, e o Atlético que optou mais uma vez por aquele jogo que fez, aquele modelo de jogo que havia feito contra a equipe do Santos há 3 semanas, um jogo mais direto, um ataque mais direto, fazendo muitas ligações diretas, e com isso os garotos Marquinhos e Bruninho praticamente não apareceram. Na segunda etapa, Wagner Mancini colocou novamente o Casares na partida e aí o Atlético conseguiu controlar um pouco mais a partida, mas nada de muito espetacular, mas o Galo conseguiu fazer o gol de empate logo no finalzinho da partida com um belo gol marcado pelo centroavante argentino de Santo. Galo que volta a campo no próximo final de semana, encara a equipe do Atlético Paranaense em casa, no Gigante da Pampulha, no Mineirão, e esse resultado ajudou o maior rival do Galo, o Cruzeiro, que entra em campo logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Avaí, no Mineirão. Promessa de casa cheia, a torcida cruzeirense que deve ir em peso ao Gigante da Pampulha para poder apoiar o Cruzeiro, que precisa mais do que nunca da vitória.
Afinal de contas, a rodada até aqui foi perfeita para a equipe celeste. O Botafogo perdeu, o Ceará também perdeu e o Fluminense empatou. Portanto, o Cruzeiro, que tem tudo, se vencer a equipe de Santa Catarina logo mais no Mineirão, para poder abrir uma boa vantagem em relação aos seus concorrentes que brigam neste momento contra o descenso, contra o rebaixamento. A grande novidade deve ser a presença de Pedro Rocha na equipe titular. Já fechando os destaques desta segunda-feira, claro que eu tenho que falar do Flamengo, que mesmo com a sua equipe reserva conseguiu bater os titulares da equipe do Grêmio. O jogo foi disputado lá na Arena Tricolor nesse domingo, gol marcado por um jogador do time titular, né, que esteve presente na partida. Foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que fez gol, foi expulso, provocou a torcida gremista, teve de tudo lá na Arena do Grêmio, e o Flamengo que praticamente assegurou o título do Campeonato Brasileiro. Só uma curiosidade, caso o Grêmio vença a equipe do Palmeiras, portanto, caso o Palmeiras não vença o seu compromisso no próximo final de semana, o Flamengo será campeão brasileiro. Só que o Flamengo não vai jogar na próxima rodada porque já fez o jogo na última semana. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, imagine a cena, a equipe chegando de corpo de bombeiros no Rio de Janeiro e recebe a informação de que é campeã brasileira. E imagine a cena, o que será do Rio de Janeiro caso o Flamengo conquiste Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bom, Júlio, é isso. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. O Jornal Super News fica por aqui. A você de casa, um excelente início de semana.